E o Vitória, eu fico imaginando o Carpini, né? Tem uma partida fora de casa, que ele conhece bem o Juventude, mas ele não pode contar com todas as armas que tem. Ele não pode montar a melhor equipe. Ele está ajustando com vários jogadores fora. Opções para o banco importantes que não vão estar. E, sobretudo, o Dudu e o Rodrigo Andrade, que são peças que dão muito equilíbrio e força ao setor de meio campo. Então o Vitória vai fragmentado para esse jogo, em termos de peças, mas tem que compensar com organização e com dedicação no jogo. Esse é um jogo, Ju, que matematicamente o empate é ruim, mas se ele trouxer esse empate de lá, já tem um significado diferente do jogo do Cuiabá. O Cuiabá vinha de um mau momento com 0 pontos e 0 gols. O time do Juventude já é um time mais difícil, que está bem colocado para as pretensões dele mesmo, né? Então ele joga em casa, sempre um time que pressiona, é forte no jogo aéreo, forte nas bolas paradas. E o Carpini conhece bem, porque pegou o Juventude na zona do rebaixamento ano passado e trouxe até a Série A. Ele conhece bem onde é que ele vai estar, de que forma tem que se comportar, para não deixar a equipe do Juventude gostar do jogo. Mas é um jogo difícil, que a gente tem que ser justo, a gente torce para que o Vitória vença. Mas pela campanha do Vitória e do Juventude, o Juventude tem um leve favoritismo por jogar em casa. Mas ainda assim está longe de ser impossível o Juventude ser vencido. O Vitória tem que mudar esse retrato da competição, né? Não tem mais tempo para ficar esperando no próximo jogo, na próxima rodada. Ele tem que reagir. Se por um lado ele não tem as principais peças, isso pesa muito. Por outro, também ele não está enfrentando um adversário de G10, uma equipe que tem um plantel entre os melhores. Então dá para ele encarar, fazer um jogo inteligente e tentar trazer 3 pontos de lá. Antes de entrar na situação que o Vitória vive, na tabela, você tocou num ponto aí das ausências do Rodrigo Andrade, do Dudu, departamento médico do Vitória bastante povoado. O Daniel Júnior é um nome que também essa semana surgiu a informação que foi para o DM, então já deixa o torcedor realmente preocupado. E aí eu vi vários torcedores falando: Dudu tem que ir embora, ele tá forçando para não fazer 7 jogos porque quer ser transferido. Várias teorias aparecendo aí por parte da torcida e eu queria ouvir vocês. Tem algumas pessoas também que fomentam as teorias, Ju. Já disseram que teriam duas sondagens, uma do Cruzeiro, essa eu lembro bem, a outra eu fugi o nome do clube, mas falaram que o Cruzeiro estava sondando o Dudu. Ora, Ju, o cara veio de um tratamento de joelho, uma lesão que foi tratada de forma tradicional e que na intensidade que o Dudu atua, é possível acontecer uma lesão, Nelsinho. É possível ele se machucar, porque ele é um jogador que não foge de dividida, ele é um jogador que não foge do confronto, e o joelho não é também esse mar, esse poço de titã, que ele aguenta tudo, que vai para frente e tal. Ele não é aquele rochedão, não, ele é uma articulação, que dependendo do tipo de choque, como esse choque ocorra, vai lesionar, vai machucar. Dudu sentiu novamente o joelho, voltou ao tratamento e deram a ele 2 a 3 semanas. Gente, eu acho que estão no momento, as torcidas de um modo geral, Ju, independente de que time, estão em uns momentos de tanta conspiração, gente. Verdade. É tanta coisa, que é tanto tipo de conspiração que hoje você fica ilhado. Eu lá na Transamérica, eu fui falar que os confrontos que o Vitória teve à época, com o Cruzeiro, com o Vasco, eram confrontos possíveis do Vitória vencer. Aí o próprio torcedor do Vitória, tá maluco? A gente perdeu, não sei o quê. Aí quando você fala que não é contra. Gente, vamos ter que ter um equilíbrio, um meio termo, e entender que, como disse Nelsinho, nem tá tudo acabado não. Vai ainda para a 8ª rodada. São 31 jogos, 32 jogos, 31, em disputa. Então, cabe ao Vitória achar o seu próprio caminho. E achei até interessante, Nelsinho, o fato deles irem para Caxias, ficarem direto do jogo do Cuiabá para esse jogo do Juventude, fora de Salvador, e essa convivência. A gente que já viajou várias vezes em competições de base, sabe o quanto é importante, Ju, você tá dormindo, entre aspas, e acordando naquele mesmo ambiente.
traz uma proximidade que talvez o Carpini não tivesse. Com certeza não tinha. Você está entendendo, Ju? Porque você está ali no mesmo hotel, mesmo ambiente, então acho que tudo isso pode ser, de alguma forma, positiva para dar resultados para o Carpini. O Carpini tem que usar as armas que tem, ele tem que procurar juntar tudo, né? Uma equipe mais coesa, mesmo fragmentada de peças, ela é mais forte do que uma equipe dispersa sofrendo pressão aqui em Salvador. Então essa foi uma medida inteligente que pode surtir efeito. Mas o Vitória tem alguns problemas para enfrentar num campeonato longo. Por exemplo, as partidas que o Vitória se destacou mais, que foram os Bavis, ele individualizou muito as marcações, sobretudo no meio-campo, e o Vitória deu uma intensidade ao jogo muito grande. Você consegue fazer isso num Bavi, vai jogar o outro uma semana depois, enfrenta o adversário do Baiano de menor expressão nesse caminho. Mas se você for jogar os 38 jogos, com a maioria deles sendo mais reativo do que controlador, é um desgaste físico alto. E você vê que os jogadores de meio campo, eles estão sofrendo. O Rodrigo Andrade, ele foi no limite dele. Parece que a lesão é na panturrilha, que não é um lugar fácil de você fazer essa recuperação. É chato. Né? O Dudu já está na articulação do joelho, porque ele é um atleta que entra muito em choque, um atleta que a gente pode chamar de viril, né? Ele está sempre num contato de risco para ele e para quem ele está marcando. Ele tem que dar uma equilibrada nisso. E o time tem que ter um jogo de associação melhor, para você correr menos atrás, para você voltar a marcar a zona e aí apertar a marcação quando entrar no seu campo. Você tem alguns dispositivos que atenuam o esforço físico para gerar um certo equilíbrio. Senão você fica aquela equipe de uma volúpia incrível naqueles 30 minutos contra o Botafogo, mas que não consegue sustentar por 90 porque ali é uma intensidade fora do real. Então o Vitória tem que se adequar, o Carpini entra e tem a obrigação, entre aspas, de testar jogadores que não vinham jogando, porque não tem lógica ele repetir o time do Condé, porque o Condé saiu por isso. Então ele se vê obrigado a testar peças, mas quando os resultados não acontecem com essas peças, ele tem que montar o melhor time dele, não interessa se vai ter 70%, 80% ou 90% do time do treinador anterior, mas ele tem que fazer isso para o Vitória voltar a ser competitivo até a janela de contratação. Eu estou muito curiosa para ver esse time do Vitória amanhã, porque até comentei hoje no programa mais cedo, eu acho que o futebol do Vitória piorou nos 2 últimos jogos, contra Atlético de Goiás e Cuiabá. O time do Vitória taticamente está desajustado, está desencontrado, os jogadores se escondendo da bola, né, se anulando na partida. Óbvio que o problema de elenco está claro, a gente já falou isso inúmeras vezes, e é a principal questão do Vitória, a falta de peças, né? Mas é preciso tentar pelo menos organizar o que se tem aí. E nesse momento eu vejo um Vitória bem desajustado, né? Ele você frisou bem, os últimos 2 jogos do Atlético e do Cuiabá foram as 2 piores apresentações que o time fez. Guardada também o nível do seu adversário, né? O jogo contra o Cruzeiro foi ruim, mas o Cruzeiro é superior a esses 2 times e foi um jogo fora de casa. O do Atlético, por exemplo, foi em casa e pegou um Cuiabá que não tinha vencido ninguém ainda. Então a gente viu uma equipe até sem aquela disposição que o Vitória tem normalmente nos jogos, uma equipe competitiva. E tecnicamente também, né? Evoluir tecnicamente. O Vitória erra muitos passes, erra os domínios, né? As jogadas combinadas, as jogadas associadas, em que precisa de uma ultrapassagem, um passe mais elaborado, o Vitória tem errado. E perdeu até um pouco da sua segurança defensiva. Você vê o Wagner Leonardo, que era incontestável, ele está muitas vezes envolvido, junto com seus companheiros, em jogadas de mau posicionamento atrás, de decisão tomada errada. Então, as coisas precisam ajustar o mais rápido possível para poder o Vitória se estabilizar, né? Porque senão você não sai, porque depois do Juventude é quem? É um time mais forte do que esse bloco, né? Quais são os jogos? Atlético, Flamengo, Fluminense, Inter. São jogos de recuperação, vão ser esses. Então o Vitória tem que ir lá e buscar o resultado positivo. Na crise, às vezes com o time quebrado, com o time desarrumado, vai lá e surpreende e depois volta a se estabilizar. Deixa eu só atualizar aqui. Não, é só para dizer que o outro time é o Inter, o torcedor mandou no chat. Pois é mais difícil teoricamente. Vai pegar o Juventude agora, né? Depois vai encarar o Inter.
Aí depois joga com o Atlético Mineiro. E depois, fala só esses 3, tá? O Bragantino lá na Bia Bichedi. Não tem, Série A não tem jogo fácil. Não tem moleza mesmo. Eu vi uma entrevista do William Oliveira hoje, valorizando o empate contra o Cuiabá e falando que foi um adversário difícil e qualificado. Então, meu amigo, o que vem pela frente vai ser o quê, né? É porque o discurso interno deve estar esse muito presente, ainda mais que eles estão juntos. Então o atleta acaba repetindo, acreditando naquilo mesmo. Ele está valorizando o ponto que ganhou. Isso. E vai em busca de mais pontos. A tendência é essa. Eu entendi que foram 3 pontos desperdiçados. Claro. O Vitória foi melhor do que o Cuiabá. O Caio Vinícius, o Leonaldo e o Alejandro perderam 3 gols. Que na situação que o Vitória está, não se perde, não se pode perder, não se deve perder. Tá? Não se pode não se deve. Né? Perder acaba se perdendo. Tanto que perderam. Mas é uma condição que o Vitória tem que aproveitar. Até quando não aproveitar, Nelson, tem que torcer para que aconteça um vacilo do adversário. Então, o Vitória tem que conquistar os resultados. Agora é momento de conquistar os resultados. Não adianta querer bom futebol, não adianta querer fórmulas e soluções milagrosas, Nelson, quando na verdade o que o Vitória precisa são dos 3 pontos. É do resultado. E precisa, Ju, urgentemente. Porque daí a pouco, algumas equipes que estão lá embaixo, tipo Corinthians, tipo Fluminense, começam a se recuperar na competição, começam a se reerguer na competição, e aí vai afunilando para o próprio Vitória, vai ficando ruim para o próprio Vitória. Só lembrando, antes de qualquer outra fala, que quero você deixando o seu like. Não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho, a notificação, empurra o dedo com vontade, lá ele, no joinha, no legal, no gostei.